Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai aplicar essa palavra no seu coração. Amém? Bom, domingo passado nós ouvimos uma palavra maravilhosa que o pastor Júnior Pai trouxe. Em nome de Jesus, um dia, quem sabe, né, Júnior? Em nome de Jesus, né? Trouxe uma palavra maravilhosa sobre agradecer, sobre ser grato a Deus. Foi isso, né? Sobre ser grato a Deus, sobre agradecer, o quanto é importante a gente agradecer. E foi uma palavra maravilhosa. Depois daquela palavra, eu já sabia que pregaria domingo agora, já comecei a pensar, falei, meu Deus, o que eu vou falar? O Júnior começou o ano super bem, pregando uma palavra sobre agradecimento. E Deus colocou algo no meu coração, isso já faz algum tempo que vem martelando na minha mente, agora isso queimou no meu coração, esse assunto. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Então, eu vou ler apenas um versículo e eu quero usar apenas uma frase desse versículo para a gente poder tratar aqui nessa breve conversa. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Amém? Esse é fácil o endereço, você trouxe Bíblia, é só você ir lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 22, 20, texto bastante conhecido, diz assim. Antes de ler o texto, eu quero orar com você, e eu gostaria que você, por gentileza, ficasse em pé, daqui a pouco você vai ter um momento de sobra aí para ficar sentado. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa do seu lado e orasse por ela, e se possível fechassem os corredores, para a gente realizar uma oração agora no começo. E eu gostaria que você ministrasse sobre a vida dessa pessoa, que toda sorte e bênção possa, nessa noite, acompanhar essa pessoa, e que ela seja abençoada por essa palavra também. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos essa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor é um Deus maravilhoso, a tua palavra é maravilhosa. Ó Deus, a maior expressão do seu amor é nós estarmos aqui vivos, contemplando a beleza da tua santidade, porque nós sabemos que o Senhor entregou o seu único filho para morrer por nós. Ó Deus, essa é a maior demonstração de amor que pode existir. Não há outro motivo para estarmos aqui nessa noite, Senhor. Nós oramos, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Ó Deus, que através da sua palavra, que essa palavra ela venha aos nossos corações como uma flecha afiada, ó Deus, mudando rumos, mudando destino de pessoas. Ó Deus, para que isso aconteça, eu preciso muito do Senhor aqui. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar na vida das pessoas. Eu quero simplesmente, ó Deus, ser apenas um instrumento seu aqui nesse lugar. Abençoa esse irmão e essa irmã, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e sentar? Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Então, Apocalipse 22, 20, o texto vai dizer assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Repita assim comigo, certamente cedo venho. Isso, até aí. Agora aqui eu vou prosseguir. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero me ater só ao versículo, certamente cedo venho. Amém. A gente emprega uma palavra para expressar essa frase, ora vem Senhor Jesus, que é a palavra maranata, não é verdade? A gente usa maranata para dizer, ora vem Senhor Jesus, buscar a tua igreja e buscar a sua noiva. Mas eu gostaria de começar dizendo assim que, sem dúvida, uma das maiores estratégias do diabo é a desconstrução de valores. Não tem nenhuma estratégia mais eficaz, diante do que eu vejo, que o diabo usa, a não ser a desconstrução de valores. Talvez a gente se pergunte o que é desconstrução de valores, de valor ou de valores. E quando eu falo diabo, eu não estou falando só de Lúcifer, mas eu estou falando de todo um sistema mundano, toda uma concepção mundana que trabalha para que valores sejam desconstruídos. O que é desconstruir um valor? Por exemplo, se eu fosse desconstruir o valor de algo que realmente possui valor, né? Eu sei que isso é hipérbole, mas, por exemplo, eu vou desconstruir o valor do ouro. Claro que isso não aconteceria do dia para a noite, mas eu começaria, desfazendo o ouro. Olha, o ouro não é tão amarelo assim, o ouro não é tão brilhante, o ouro não é um minério que é valioso, o ouro não é amarelo, enfim, eu tentaria desconstruir um valor. A gente sabe que é tudo o oposto.
disso que eu disse, o ouro é muito valioso. Agora, é exatamente isso que o inimigo tenta fazer, desconstruir valores. Gente, isso está debaixo dos nossos olhos e é muito simples. É só a gente assistir a Rede Globo. Eu não tenho nada, né, não estou fazendo marketing de nenhuma emissora, não tem problema com nenhuma. Aliás, eu quase não assisto nem TV aberta. Um pouco que eu fico em casa, eu ligo lá nos canais de filme, mas isso que eu assisto. Mas na virada do ano, a gente pôde perceber isso escrachadamente. A Rede Globo é uma rede que mais tem, né, que mais alcança pessoas, se assim eu posso dizer, mais pontos lá no Ibope. Enquanto o SBT apresentou um show gospel, ela apresentou um show da Anitta, que eu não posso nem expressar aqui, nem com o microfone, e nem fora do microfone, as palavras, as letras das músicas que a Anitta cantou. O que eles estavam querendo? Ah, foi por acaso, pastor? Não foi. Eles querem desconstruir valores que ao longo do tempo a Bíblia construiu, valores que são construídos. Por exemplo, valores como o casamento. Vou começar assim, o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, né, que foi feita para durar muito tempo. Você sabe disso porque tem aqui culto só de casais. O casamento, no passado o casamento parece que era algo mais valorizado. Eu sei que tem pessoas aqui, nós aqui valorizamos muito o casamento. Mas no passado, a maioria dos jovens, ou né, boa parte deles, procuravam se manter em santidade até o casamento. O casamento era algo que era perdurado para a vida inteira. Então havia todo um conceito que estabelecia o casamento. Hoje parece que se tornou um conceito comum, né, os jovens não se guardarem. Claro que isso não é, eu não estou generalizando, tem aqueles que se guardam, mas não se guardam mais para o casamento. Antigamente, o casamento, as noivas se casavam de branco, porque o vestido branco, ele representa algo, representa pureza. Hoje já não existe mais esse conceito, e também não tem nada contra isso, mas veja que valores foram sendo dissipados aos poucos, debaixo dos nossos olhos, no casamento, na educação dos nossos filhos, valores foram se perdendo. No meu tempo, quando eu ia na casa de um conhecido do meu pai, em algum lugar, bastava um olhar do meu pai assim, ó, se eu estivesse fazendo a coisa errada. Aquele olhar dizia muito. É como se dissesse assim nas entrelinhas, em casa eu te pego. E pegava mesmo se eu fizesse alguma coisa errada. Eu não estou falando dos exageros, gente, me entenda por favor. Não estou falando de um pai que espanca um filho, não é nada disso. Eu estou falando de uma correção. Agora, o que aconteceu é que o outro extremo foi implantado na educação dos nossos filhos. Não pode corrigir. Eu e a Luciana, pela segunda vez, nessa virada de ano, passamos junto com a família, claro que eu não quero citar o nome, nem é daqui, é lá de Toledo, e eles levaram um menino de 5 anos, pela segunda vez que a gente passou o ano junto, eles levaram um menino de 5 anos para passar a virada do ano lá com a gente, tadinho, ele é uma criança, gente, pensa num moleque terrível, e ele entrava dentro da casa assim, já entrava 3 pessoas atrás dele, cercando, levantando os quadros, pegando os objetos, colocando, e eu já... Quando foi de manhã eu estava até tolerante, quando foi à tarde eu fui ficando meio nervoso, assim, sabe? E eu estava tomando tererê, e ele veio, eu coloquei a mão em cima da garrafa de tererê, falei assim, e essa garrafa de tererê é sua? Eu falei, né, porque, mas foi um diferente, que eu estava muito nervoso com ele. Mas, assim, as crianças, claro que o meu não é exemplo para ninguém, né, e nem o seu seja mal educado, mas crianças mal educadas. Eu falei para a Luciana, eu descrevo esse menino em uma frase. Ela disse qual? Eu disse, ele é uma carreta sem freio. Aonde ele passa é uma avalanche, as pessoas cercando ele, porque a mãe dele falava não para ele, ele virava para ela e falava não, diante do não dela. E isso dava risada, achava bonito, ó, ele sabe falar não, com 5 anos. Desconstrução de valores, no casamento, na educação dos filhos. Um terceiro pilar sobre a desconstrução de valores, na sexualidade das pessoas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim, e macho e fêmea Deus os criou. Ponto. Quando Deus cria o macho e a fêmea, cada um seguia o seu ciclo de vida conforme a sua sexualidade. O menino passava a vestir roupas de menino. A menina passava a vestir roupas de meninas. Hoje em dia esse conceito está se perdendo, não por parte da igreja, gente. Não, a igreja é um povo abençoado, é um povo que vai subir para o céu no arrebatamento. Amém? Eu louvo a Deus por essa igreja, não a igreja, mas o pessoal lá fora. Então, agora os indivíduos eles podem se auto-perceber o que eles querem ser. E quando uma criança então nascia e ela crescia sabendo que ela era um menino, né, de décadas já aconteceu isso, eles faziam o registro geral, que é o RG, é assim? O número daquele menino ou daquela menina.
Então agora, essa criança que nasce nesse tempo, e se ela entender que ela nasceu uma menina num corpo de menino, ela pode mudar até o RG. Pastor, pode mudar o RG? Sim. A resposta é sim. Um clique no Google você vai ver isso. Olha o que diz a lei. Olha o que diz o site. Pessoas trans, rapidinho, podem mudar o nome e o gênero no RG, em outros documentos de identificação, sem a necessidade de ação judicial ou cirúrgica. A alteração pode ser feita em cartório de registro civil de origem por qualquer pessoa com mais de 18 anos. O requerimento é para adequar a certidão de nascimento ou casamento à identidade. Presta atenção nessa palavra, autopercebida. O jeito que a criança se percebe. O PL 3.394/21 prevê que a alteração seja gratuita e não exija comprovação de procedimentos médicos nem hormonais. Para fazer a alteração, é preciso apresentar os seguintes documentos: RG e CPF, certidão de nascimento atualizada com máximo 90 dias de emissão, certidão de casamento, título de eleitor, comprovante de residência, passaporte, se houver, requerimento de alteração de registro civil. Ponto. A criança, a pessoa, o jovem, depois de 18 anos, ele pode mudar o sexo dele e também o documento de identificação. Sabe o que eu quero dizer? Eu não tenho nada contra essa galera, não tem nada contra isso. O problema é que, debaixo do nosso nariz, valores, eles estão sendo desconstruídos. Desconstruídos. E sabe por que eu falei isso para você? Justamente para que você possa pensar nos valores que estão se perdendo com o tempo. E há um valor, e é aqui que eu quero começar, conversar com vocês, mas, se assim posso dizer, em relação à fé, que ele está se perdendo já faz algumas décadas, e esse assunto se tornou motivo de brincadeira, motivo de chacota, motivo de piada, esse assunto é a existência do céu e do inferno. Esses dias eu fiquei muito impressionado, essa é a palavra que eu vou usar, porque eu assisti, às vezes não dá tempo de assistir um podcast inteiro, então eu passo o Instagram e vejo os cortes. E eu não sei que Instagram que é aquele, mas é um rapaz que é trans, ele que é o dono do podcast, e ele entrevistou um homem que agora tinha se tornado mulher, estava de cabelo grande já, fazia muito tempo, tinha feito mudança de sexo, e eles conversando, e ele falou assim, o entrevistador perguntou para aquele trans, e falou assim: quem que é a pessoa que você mais odeia? E a mulher, o homem que agora é mulher, respondeu: o pastor Marcos Feliciano. E o rapaz disse: pastor Marcos Feliciano, por quê? Ele disse: porque ele é homofóbico, ele prega que os gays não vão para o céu. E daí, esse mesmo gay respondeu e falou assim para o entrevistador: mas eu não ligo para isso não, porque se Deus não me quiser no céu, quem está perdendo é ele, o inferno que vai ganhar. E o que estava do lado falou assim: mas se no inferno for um lugar muito feliz, eu também quero ir para lá. E eu parei e fiquei analisando aquelas falas, eles falaram com um sorriso no rosto, sem maior temor do que estivessem falando. Parece que virou uma moda. Agora, uma atriz nos Estados Unidos, uma apresentadora de TV, dia 5 de janeiro, em uma entrega de um Globo de Ouro, ela usou uma frase, talvez você viu isso no Instagram. As pessoas homenageando umas às outras na entrega do Globo de Ouro, e ela usou uma frase, referências às empresas, elogios às empresas, tantos por cento. Elogios às mães, tantos por cento. Elogios ao Deus Criador dos céus e do universo, dos céus e da terra, 0% de elogios. E agora, aí o Instagram já pega e fala que Deus está revoltado, bravo, e Hollywood pegando fogo, Los Angeles pegando fogo, enfim, uma desconstrução de valores debaixo dos nossos olhos. E eu imagino o diabo olhando para toda essa cena e vendo que ele fez um trabalho bem feito na vida dessas pessoas, não na vida da igreja, porque a igreja é triunfante, a igreja vai subir para o céu, a igreja é alguém que busca a palavra, que vive no trilho da palavra, obedecendo os princípios. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele vai dizer: não vos conformeis com este século. Parece que ele já estava prevendo uma desconstrução de valores neste século. Então, é disso que eu quero falar com você essa noite, sobre o céu e o inferno, porque eles existem. Amém? A palavra de Deus vai dizer em Mateus 24:35, dizendo assim: olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. A palavra de Deus vai dizer em Marcos 13:31-32, os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Amém?
A igreja de Jesus vai permanecer triunfante até que venha o arrebatamento, até que nós possamos morar junto com Jesus no céu. Mas uma coisa é verdade, meus irmãos: o céu e o inferno existem. E não adianta nem um ator de Hollywood tentar desconstruir esse valor, porque a palavra de Deus está acima dele, assim como está acima de mim. Ninguém pode desconstruir esse valor. Então, poucas palavras eu quero definir o que é o céu e o que é o inferno. O que é o céu? O céu é a habitação de Deus. É onde Deus vive com os anjos e é onde que eu e você, a igreja, vai morar. Amém? Esse é o céu, no nome de Jesus. Um dia vamos para lá, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo vai para lá. Eu creio. E o que é o inferno? O inferno existe e é a habitação, o inferno também é real. Existe e é a habitação do diabo e dos seus anjos caídos. E todos aqueles que cometem pecado, todos aqueles que se adequaram, não à Bíblia, mas ao sistema desse mundo. Claro que aqui na igreja não tem nada disso, né? Isso aqui é uma vacina para os crentes, mas isso aqui serve o pessoal lá fora. Todos aqueles que não se adequaram aos princípios bíblicos, ao que a Bíblia diz, eles, né, estão condenados a morar nesse lugar, que a igreja não vai para lá. Amém? Então, o céu existe e o inferno também existe. E eu quero falar sobre 3 coisas aqui, essa noite, então, sobre esse assunto. Talvez uma grande pergunta a ser feita é: quando acontecerá esses julgamentos que vai separar quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Então, primeiro deles, se você estiver anotando aí, ou só tome nota, primeiro deles, a separação que pode acontecer agora. Ficou um pouco estranho, né? Separação que pode acontecer agora, mas é uma verdade. A partir do momento que a gente morre, se a gente morrer, claro que ninguém vai morrer agora e nem lá fora. Esse dia eu vi uma frase, uma brincadeira bastante interessante, que, abre um parênteses aqui, a brincadeira, isso, que um rapaz foi num velório e no sepultamento sepultaram um morto lá, e tinha uma macumbeira nesse velório, e ela falou assim: o primeiro que sair por aquele portão vai morrer. E ele fala assim: já pediram lanche, pediram pizza, está todo mundo aqui, ninguém vai embora. Então ninguém vai morrer aqui assim. Mas a primeira separação, isso é uma verdade, ela acontece quando a gente fecha os olhos aqui. Quando a pessoa morre aqui, é a primeira separação, ela já vai para um destino, ou seja, ou o céu ou o inferno. Mas para um desses 2 lugares ela precisa ir. Para a gente entender mais claro isso, é preciso a gente interpretar a parábola de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, em que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. É a passagem mais clara do Novo Testamento que fala sobre céu e inferno. Você conhece o texto, eu não preciso ler. A Bíblia diz que havia um homem rico aqui na terra e havia um mendigo chamado Lázaro. E ambos viviam normalmente, mas o rico tinha de tudo. Se regalava na abundância de seus bens, né? Tinha riqueza, tinha dinheiro. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia descreve que ele vivia em conforto. E o mendigo, o Lázaro, morava, né, lá numa casa simples, sofrendo com as suas chagas, o cachorro lambendo as chagas deles, e a Bíblia diz que ambos morrem e vão cada um para o seu respectivo lugar. E a Bíblia diz, né, e ela faz uma menção, então, alguém até perguntou: pastor, quando eu sei que uma parábola é apenas uma história contada, ou quando é um ato, uma coisa que realmente aconteceu, verídica? E a teologia vai dizer que uma parábola é uma história verdadeira, quando ela cita nomes. Então, essa é a segunda parábola que Jesus cita nome, Lázaro. Então, provavelmente, essa parábola aconteceu. Agora, Jesus faz questão de abrir o pano de fundo para mostrar para nós que realmente existe o céu e o inferno. Porque o rico vai para o inferno, né, que era o Antigo Testamento, segundo a fala de Jesus, e o rico olha e vê lá o Lázaro lá no paraíso com Jesus. E ele fala assim: olha, molha o dedo do pé dele e refresca a minha língua. Olha o nível de tormento que esse rico estava vivendo. Eu não estou falando só de dor, eu estou falando de tormento. Então, a separação, ela acontece agora. Quem morreu agora? Talvez você tenha em mente alguém que já morreu há 3 meses, há 1 ano, a semana passada. Ele já foi para o definitivo lugar que ele vai morar, seja céu ou seja inferno. Claro que não é um lugar definitivo, porque tem outro lugar que vai ser inaugurado ainda, que é depois do arrebatamento, que é a Nova Jerusalém. Não quero entrar nesse contexto, mas não muda de lugar. Quem está no inferno já está no inferno e já está julgado e condenado. Ele só vai ressuscitar depois do arrebatamento,
depois dos 7 anos lá no céu, e 7 anos de tribulação, eu já vou falar sobre isso, e depois do milênio, só para receber uma condenação chamada de juízo final. Quem está no inferno nunca mais sai de lá, assim como quem está no céu. Então, onde estão os salvos? Os salvos que morrem agora, eles já estão com Jesus, eles já estão no braço de Jesus. Irmãos, eu fico pensando que o céu, às vezes as pessoas ficam, a gente tem uma ideia que o céu é um lugar que fica uma fumacinha lá assim, não é? Todo mundo um do lado do outro, aquela fumacinha. Definitivamente, eu não creio que seja assim. Você imagina que, porque assim, o que eu imagino? A Bíblia diz assim, que aquilo que ainda nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Agora pensa comigo, pensa nos japoneses, nos chineses, que tem um monte de celular com um monte de tecnologia. Tá, tudo isso já subiu ao coração do homem. Outro dia eu criei coragem, pesquisei como que foi feita a cirurgia do meu olho, né, que eu perfurei o olho e quebrei o cristalino. Então tinha que tirar o cristalino, colocar a outra lente, 4 pontos no meu olho. Quando o médico falou que deu 4 pontos no meu olho, eu imaginei lá do sítio, aquelas agulhas de saco, né? Falei, mas como que dá 4 pontos no olho de uma pessoa? E não sei como uma pessoa deixa dar 4 pontos no olho dela, mas não tinha que fazer, tinha que deixar. Mas eu pesquisando lá no YouTube, é uma coisa incrível. O cara vai lá e olha numa tela, as mãos dele passam por baixo de um tecido, né? E a pessoa que estava debaixo, no caso, era eu. E ele vai lá e corta do ladinho com um bisturi, tira com conta-gotas, ele abre, suga aquele líquido que é como uma pele, injeta outro líquido lá com conta-gotas, costura com uma agulha milimétrica, se assim pode dizer, costura, fecha, fica bonitinho, coloca lá um líquido que é uma lente de 23 graus. Incrível. Onde eu quero chegar? Isso já subiu ao coração do homem. Agora, a Bíblia diz que o que ele tem para nós é aquilo que nem subiu ao coração do homem. Então eu acredito que no céu terá muita surpresa, será um lugar maravilhoso. Não sei te dizer, pastor, vai ter campo de futebol? Não sei, né? Aí você já quer saber demais. Alguém um dia discutiu comigo que no céu teria churrasco, fisicamente. Eu falei, irmão, eu não sei porque esse corpo físico não entra, mas você está falando, você foi meu professor de seminário, né? Talvez você saiba mais do que eu. Mas o céu será algo maravilhoso, irmãos, que está reservado para a igreja, que está reservado para nós. Amém? Quantos vão subir aqui para morar com Jesus? Aleluia! Nós vamos subir, e é isso que é o céu, a habitação de Deus. Agora, o inferno, por mais triste que seja, também existe. E o que é o inferno? O inferno é um lugar de pranto. Jesus descreve o inferno: um lugar de pranto, um lugar de dor, um lugar de angústia, um lugar de ranger de dentes. Quem vai para o inferno? Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que viveram aqui na terra e trataram a Bíblia como apenas mais um livro, que não tem importância nenhuma. Aqueles que, né, trataram de maneira banal a salvação. Esses vão morar com o diabo e seus anjos, e repito, a igreja não vai passar por esse momento. Amém? A Bíblia cita 4 palavras para falar sobre o inferno. Ela cita uma palavra no Antigo Testamento e 3 palavras no Novo Testamento para falar sobre o inferno. No Antigo Testamento, essa palavra aparece 65 vezes, que é a palavra Sheol. Essa palavra, todas as vezes que ela aparece como morada dos mortos, ou inferno. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, existem 3 termos gregos que é empregado para descrever o inferno. Primeira delas, o Hades. Aparece 10 vezes no Novo Testamento, e ela também aparece como morada dos mortos, no Novo Testamento. Segunda palavra, Geena. Todas as vezes que essa palavra aparece, ela está relacionada ao lago de fogo. Preste atenção nesse versículo. Em Marcos 9, 43 a 44, Jesus diz algo sobre o inferno. Ele diz: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, tendo uma das 2 mãos, do que ir para o inferno com as 2 mãos. Preste atenção nessa frase. Às vezes nós lutamos tanto por uma unha que se perde, não é? Com a ponta de um dedo. E na realidade é muito importante. Agora, Jesus falando da emergência do céu, ele usa um termo muito forte. Ele diz, olha, se for preciso, corte uma das mãos, mas é melhor com apenas uma mão do que com as 2 ir para o inferno. Uma entrar no céu e com as 2 ir para o inferno. Veja a emergência que o termo é empregado. Veja o quanto é importante a salvação.
Então, essa é uma palavra que se refere, quando aparece a palavra Geena, se refere a lago de fogo. E quando Jesus diz essa palavra, segundo Flávio José, Jesus está passando em Jerusalém, do lado de um lixão, e ele vê um lugar onde que as crianças eram mortas e queimadas em sacrifício ao deus Moloque, onde os malfeitores eram mortos, onde eles jogavam os animais para apodrecer lá. E havia muita fumaça, fogo. E Jesus está passando e ensinando os discípulos. Ele olha e diz assim, olha, o inferno, o lago de fogo, o Geena, vai ser igual a esse lixão, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Então, o inferno, meus irmãos, é um lugar de tormento. Terceiro lugar que a Bíblia se refere, terceiro lugar, também lugar, mas terceira palavra no Novo Testamento, que se refere ao inferno, a palavra tártaro. Essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento, 2 Pedro 2:4. E esse é um termo grego e aparece se referindo ao lugar mais baixo, o mais profundo e mais infeliz do inferno. Então, a Bíblia cita pelo menos 3 palavras no Novo Testamento para falar de inferno. Bom, a palavra que é empregada, isso não importa. O que importa é que para onde as pessoas vão agora se elas morrerem. E quando uma pessoa fala assim, mas eu não decidi para onde eu vou, ela decidiu sim. Automaticamente ela decidiu. Porque inconscientemente ela está decidindo. Se ela não aceitar Jesus em vida, e se Jesus voltar, já vou falar sobre a volta de Jesus, mas se essa pessoa morrer agora, ela já decidiu por não decidir. Ela decidiu por ela. Se ela não aceitar Jesus, não fizer o caminho do arrependimento, o caminho de volta, da conversão, ela decidiu por morar no inferno, infelizmente. Então, isso não se aplica para nós aqui, mas para as pessoas lá fora que ainda não aceitaram Jesus. Então, a primeira separação é a separação que acontece agora para quem morre nesse tempo presente. Segunda separação é a separação que a igreja mais espera, que é o arrebatamento. Será que você pode dizer amém? O arrebatamento será a segunda separação. Irmãos, o arrebatamento é o evento mais esperado pela igreja. O arrebatamento é o evento que a igreja mais anseia por ele. E existem algumas particularidades sobre o arrebatamento, que o arrebatamento ele vai acontecer, né, será algo maravilhoso, mas tem uma coisa importante aqui, que o arrebatamento também vai ser uma separação. Repita assim comigo, separação. O arrebatamento também vai ser uma separação. Separação de quê, pastor? De quem vai morar com Jesus, pelo menos os 7 anos lá, não, a vida inteira na verdade. A separação de quem vai subir no arrebatamento e de quem vai ficar para a grande tribulação. Quem subir no arrebatamento, eu sei que você já sabe disso, né? Mas quem subir vai viver 7 anos de bodas do Cordeiro, de felicidade, de alegria, e depois também toda a eternidade com Cristo. E aqueles que ficarem aqui, que não somos nós, né, o pessoal lá fora, que não aceitou Jesus, que não deu crédito à palavra, eles vão viver 7 anos também na terra. 7 anos diferente do céu, 7 anos de tristeza, 7 anos de sofrimento, 7 anos da mais profunda dor, da mais profunda angústia. 7 anos. Talvez alguém pode perguntar assim, pastor, mas nesses 7 anos não tem chance de arrependimento? Tem, até tem. Mas essa pessoa que não subiu no arrebatamento, tendo tudo em suas mãos agora, você acha que depois que a igreja subir, que o Espírito Santo não vai estar na terra, porque o Espírito Santo só está na terra por causa da igreja, amém? Só por causa de você, só por causa de mim. Quando nós subirmos, o Espírito Santo não tem nenhum motivo para ficar aqui. Então a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo sobe com a igreja, e quem fica aqui passa por 7 anos de grande tribulação, dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tristeza profunda, toda espécie de agonia, de martírio, toda espécie de martírio. Aí tem alguém que fala assim, mas eu vou me esconder no mato. Que jeito, irmãos? Sendo que até o celular que a gente tem hoje, eu acredito nisso, ele grava o que a gente fala. Conversa com alguém que você está comprando um carro para você ver uma coisa, daqui a pouco aparece um monte de anúncio de carro. Não é incrível isso? Muita coincidência, não? Como que alguém vai fugir? Mas eu jogo o celular no mato, né, e vou para outro lado. De alguma maneira o diabo vai te achar. Agora, você não, né, que você vai subir para o céu. As pessoas, né, errei aqui, as pessoas que forem ficar, né, as pessoas que forem ficar, mas acontecerá o arrebatamento. Então, algumas coisas sobre o arrebatamento, para a gente partir para a parte final. Primeira coisa,
o arrebatamento será iminente. Repita assim comigo, iminente. Iminente. Parece até uma língua estranha. A palavra iminente significa rápido. Tá? Não quero aqui ficar em discussão teológica, não é esse o meu propósito aqui. Estou pregando uma visão pré. O arrebatamento será rápido, como um piscar de olhos. Não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. 1 Coríntios 15, 52, a Bíblia diz: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a última trombeta soará. Aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, o arrebatamento será algo rápido. Quando eu era criança e até jovem, eu pensava, quando eu fazia alguma coisa errada, que eu fui criado no lar evangélico, mas eu falava, cuidado que eu não vejo, mas Deus vê tudo. Aí às vezes eu fazia uma coisa errada e ia dormir, e eu ficava pensando, tomara que Deus não venha essa noite, senão eu fico. Mas a pergunta é, de que adiantaria, se estivesse de dia também não daria tempo de se arrepender, ficaria de todo jeito. Mas será muito rápido, não haverá chance de arrependimento no arrebatamento. A chance é agora, enquanto temos vida, enquanto Jesus não voltou. Então, a primeira coisa é que será iminente. Segunda coisa que será o arrebatamento, acontecerá nos ares. 1 Tessalonicenses 4,16 diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que dormem, que eu disse, que já estão esperando lá no céu. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com Jesus nos ares. E assim seremos transformados e estaremos com o Senhor para sempre. Amém? O arrebatamento será algo maravilhoso, algo esperado para a igreja, mas também será um evento de separação. Separação. Meus irmãos, o inferno existe e o céu também existe. O inferno existe, as pessoas que morreram, elas estão esperando julgamento, né, que vão para o inferno, e o arrebatamento também vai causar isso. Quem estiver com Jesus não vai sair mais do céu. Quem estiver na grande tribulação, aprove a Deus que se salve, mas pelo que a gente entende não vai se salvar, a não ser que tenha o pescoço cortado. Então, será uma série de sofrimento. A gente não pode correr esse risco. O arrebatamento será uma separação. Em último lugar, para a gente encerrar. Então, qual será o critério, o julgamento, para quem vai morar com Cristo? Terceira coisa que eu quero pregar aqui essa noite. Qual será o critério que Deus vai usar para quem vai subir para o céu? Porque quem sou eu para julgar? O Robson para julgar. Quem é você? Não é verdade? Embora a Bíblia diz que pela árvore conhecereis os frutos. Esses dias agora morreu um pastor amigo nosso, né, a gente com muito sentido, o pastor Antônio Carlos faleceu, e a gente acredita que está com Deus, está nos braços do Senhor Jesus. Passou dessa para melhor. Mas eu não sou ninguém para julgar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Esse julgamento quem faz é o supremo juiz, que é o nosso Deus. Mas qual que é o balizador de Deus? Qual que é a vara de medir? Qual que é, né, o critério? Então vamos começar por quem, né, por esse critério, segundo a Bíblia, né, que eu estou falando. Quem não vai morar no céu. Então vamos lá. Quem não vai morar no céu? Para depois ficar melhor, a gente ficar com a parte boa para o final. Quem é que não vai morar no céu? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Diz assim: então, não sabeis que os que são injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, essa galera que eu acabei de ler aqui, claro que aqui, né, não tem nada disso, mas essa galera, eles não vão herdar o reino de Deus. E não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Agora, gente, veja-se algo incomum em nosso meio, não aqui, mas lá fora, no trabalho, na empresa, sobre esses termos que são usados. Uma pessoa que é injusta. Você conhece alguém injusto? Muitos que são injustos. E às vezes até algumas histórias que a gente sabe que a pessoa agiu de muita injustiça com o mais fraco. Pois bem, esse não vai herdar o reino de Deus. Vamos lá, os devassos. O que é uma pessoa devassa? Uma pessoa que fica, né, que assedia, uma pessoa que tem que faz sexo ilícito, uma pessoa que tem um palavreado impuro.
devassos, não herdarão o reino dos céus, nem os idólatras. O que é o idólatra? Não é alguém que adora um Deus que não existe? Não herdará o reino de Deus. Outra coisa, os adúlteros. O que é um adúltero? Alguém que tem um outro relacionamento fora do relacionamento conjugal, né, estabelecido pela Constituição brasileira. Gente, aqui na igreja, claro que a gente obedece princípio, mas no mundo lá fora, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela é até vista com bons olhos se ela tem mais de uma namorada ou mais de uma esposa, um outro relacionamento fora do casamento. As pessoas, na rodinha dos amigos, essa pessoa é bem vista. Sabe por quê? Porque houve uma desconstrução de valores. Só que essa pessoa não vai subir, segundo a Bíblia, no dia do juízo de Deus. Não vai subir. Então, os adúlteros, vamos lá. Os efeminados, pessoas afeminadas, nem os sodomitas, nenhum desses vai subir no dia do juízo de Deus. Então, meus irmãos, você sabe o que eu quero dizer? Que o inferno, ele realmente existe. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes que vivem falando mal dos outros, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. A Bíblia apresenta uma lista de pessoas, gente, que não vai ser como no Brasil, que tem aquele jeitinho brasileiro, fala, não, deixa eu passar e depois eu te dou uma groja. Diante de Deus não vai ter isso. Porque a palavra de Deus está estabelecida há mais de 2000 anos. E a palavra permanece para sempre. Então, essa turma, elas não vão herdar o reino de Deus. Por último, então quem vai herdar o reino de Deus? Vamos lá. Como eu faço para herdar o reino de Deus? Então vamos lá. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Em último lugar é isso. Primeiro, 3 coisas básicas aqui. O que eu preciso fazer, então, para mim herdar a vida eterna? 3 coisas básicas que precisam ser lembradas. Primeira delas, me arrepender dos meus pecados. Marcos 1,15 diz, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, primeira coisa, aceitei Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Aceitar Jesus e me arrepender dos meus pecados. Coisa básica que se aprendeu isso na escolinha bíblica e que coloca a gente no céu. Segunda coisa, crer em Jesus e confessá-lo. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, confessar Jesus, isso é uma das coisas que é suficiente. Olha que coisa simples, irmão. Tudo simplesinho para a gente morar no céu. Paulo está preso com Silas, começa a cantar em Atos dos Apóstolos 16:31, a Bíblia diz que as cadeias caem, o carcereiro quer se matar, Paulo fala, não, pode ficar tranquilo, fica cada um no seu lugar, não precisa fazer nada, a gente está aqui, não precisa se matar. Ele queria se matar, Paulo chega para ele e fala assim, você conhece Jesus? Ele é o Filho de Deus e foi crucificado e te dá salvação, você precisa aceitar Jesus. Ele falou assim, eu aceito. Paulo diz, então confessa, e ele confessou Jesus e foi salvo ele e a casa dele. Então eu preciso me arrepender, confessar Jesus. Terceira coisa que eu preciso fazer para entrar no céu, e estou acabando, ser batizado nas águas. Amém? Coisa simples, ser batizado nas águas. Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz, ser batizado nas águas. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, está condenado. Gente, veja que coisa simples, mas as desconstruções de valores nesse tempo, não, você não precisa se batizar. A minha pergunta é, outro dia alguém perguntou, pastor, por que se batizar? A minha pergunta é, por que não se batizar? Você já entendeu que Jesus morreu na cruz por você? Sim. Você já entendeu que você precisa obedecer e viver com Jesus? Sim. Então a pergunta é, por que não se batizar? Talvez esse seja um método da maiêutica lá do Sócrates, respondeu uma pergunta com outra. Você foi transformado? Sim. Então por que não se batizar? E a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. É muito risco eu falar que quem não é batizado, creu em Jesus, vai para o inferno. Eu não posso dizer isso. Já até sei, talvez tenha alguns críticos de plantão que vai dizer assim, mas o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Jesus olha para aquele homem na cruz e diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não é isso que o texto diz? Mas a pergunta é, tinha como aquele homem chegar para o carcereiro que estava lá embaixo, para o soldado romano, dizer assim, faz favor, tem como você dar uma afrouxadinha aqui para mim? Já eu volto para cá? Não tinha como, irmãos. Então veja que Deus trabalha com oportunidades. Agora o problema é quando a gente tem a oportunidade
E a gente fica protelando. Ah, não, isso não leva a nada. Ah, não, isso não... Mas a Bíblia diz que precisa ser batizado. Então, essas três coisas básicas, em Atos 16, eu li o 31, versículo 33 agora do capítulo 16, o mesmo carcereiro que se arrependeu, que confessou Jesus, a Bíblia diz que Paulo batiza eles. Atos 16, 33 diz, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, ele lavou os vergões de Paulo, e depois Paulo batizou ele e todos os seus. Por que Paulo batizou? Porque era um critério estabelecido pela palavra, por Deus. Então, para ser salvo, meus irmãos, é a coisa mais simples do mundo. Eu preciso reconhecer Jesus, confessar os meus pecados e ser batizado nas águas. É simples. Agora, eu quero concluir essa noite, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero concluir esse sermão lendo um texto da Bíblia com vocês, que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Apocalipse 22, 11, se puderem colocar aqui, fazendo um favor, eles estão procurando lá. Texto bastante conhecido da palavra de Deus, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santificado ainda. E eis que cedo venho, palavras do nosso Senhor Jesus, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, outra galera, outra turma, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecente, a estrela da manhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Meus irmãos, Deus não quer que ninguém se perca. Não foi o projeto do nosso Deus colocar pessoas no inferno. Pastor, como é que o homem foi para lá? De enxerido. O texto de 1 Timóteo 2,4 diz, é do desejo de Deus que todos sem exceção, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, Ele quer salvar todas as pessoas Deus quer salvar. Se você já tomou a sua decisão por Jesus aqui essa noite, parabéns por isso. Glória a Deus. Essa palavra talvez só sirva para você como um lembrete. Sabe por quê? Porque às vezes no nosso dia, nas nossas atitudes, nós vamos pegando coisas para a gente, até cometendo coisas. Talvez da nossa boca saem coisas. Às vezes as situações da vida, ela nos aperta, e às vezes a gente coloca em xeque aquilo que um dia foi um prêmio para nós, que é a nossa salvação. E talvez até surja uma interrogação: será que está valendo a pena servir a Deus? Não sei se é só comigo que aparece isso às vezes. Será que está valendo a pena servir a Deus, pagar um preço tão alto como esse? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Sabe por que o preço alto? Porque o preço que você foi comprado também foi muito alto. E não há riqueza nessa terra que possa subestimar ou possa ultrapassar o valor que foi pago pela minha e pela sua vida. Nem a mega sena acumulada de todos os anos, nem o maior hotel com resort, com piscina, nada, nenhuma riqueza pode ser mais importante do que o prêmio que nós recebemos de graça. E estamos aqui adorando a Deus, que é a nossa salvação, de não morar no inferno eternamente. E é por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 3,11, dizendo assim: eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus não está falando de uma coroa física, Jesus está falando de uma coroa que Ele colocou na tua cabeça o dia que você aceitou Ele. Então guarda o seu prêmio, a coroa que Jesus te deu. A morada que você vai ter no céu é algo muito importante para a eternidade. E eu gostaria de orar com você essa noite. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que o Ministério de Louvor cantasse apenas uma canção. E eu gostaria que você viesse aqui à frente para que nós pudéssemos orar. Se você sentiu no seu coração o desejo de vir aqui à frente,
para que nós pudéssemos orar, eu quero convidar também os pastores. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse lugar. Cedo eu fiz esse apelo, 2 pessoas aceitaram a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, todos com os olhos fechados, aqueles que estiverem nos bancos. Você que está aí sentado, você tem alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus? Eu gostaria que você entendesse que essa é uma mensagem emergente. Talvez lá na sua cabeça, no seu inconsciente, você diga assim para si mesmo: eu não posso levantar a minha mão porque eu não sou digno, porque eu tenho um vício, porque eu tenho um pecado, porque tem uma situação na minha vida que primeiro seja resolvida. Eu te digo não é essa a atitude que você deva ter. Você precisa entender, se você ainda não assumiu um compromisso com Jesus, que é Jesus, que é o Espírito de Deus que vai mudar essas coisas na sua vida, que o inferno ele existe, que o céu também existe. E se Jesus voltar agora, quem não tomou a decisão por Jesus, infelizmente, vai para o inferno. Eu quero saber se existe alguém no nosso meio que ainda não tomou a decisão por Jesus, que você possa levantar a sua mão. Que você possa levantar a sua mão, para que nós pudéssemos orar por você. Se você, eu gostaria que você viesse aqui à frente, vem aqui à frente para que nós possamos orar por você. Se você tomou essa decisão, tem alguém que ainda não tomou essa decisão por Jesus, quer fazer isso essa noite? Você pode vir aqui à frente para que nós possamos orar por você. Tem alguém? Será que você pode dizer isso? Que você entrega tudo ao Senhor essa noite? Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor, e quero orar com você, ainda com os olhos fechados, pela última vez. Todos aqui assumiram um compromisso com Jesus. Tem alguém que não assumiu um compromisso? Levante sua mão. Se você não assumiu um compromisso com Jesus, amém. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos pela Tua palavra, Senhor. Pai, nós ansiamos a Sua volta, a Sua igreja anseia a Sua volta. Pai, nós te adoramos por causa daquele preço que foi pago naquela cruz, Senhor, por aquela palavra liberada na cruz, tetelestai, está consumado, está feito. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Jesus, por causa da salvação que o Senhor nos proporcionou. Ó Deus, guarda a Tua igreja, Espírito Santo. Guarda os Teus filhos, esses que são seus, que estão aqui, para que nós possamos juntos permanecer firmes até o dia da Tua volta. Em nome de Jesus. Amém e amém.